Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do 40 ao 41. Marcos 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40 e versículo 41. Acho que é isso mesmo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. 35 ao 41. Isso, perdão, aqui está anotado. Do 35. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acala-te. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Pode se assentar. Semana passada nós falamos sobre o atleta cristão. Paz e irmã, sobre o atleta cristão. Vocês lembram, irmãos? Sobre o atleta cristão? Paulo, ele nos traz a reflexão de que deveríamos correr como um atleta que corre por uma coroa corruptível. E ele fala: corram da mesma forma, só que por uma coroa incorruptível. Ou seja, que é a coroa que nos está proposta, que nos está determinada. Quando lemos o livro do Apocalipse, ao vencedor dar-lhe isso, ao vencedor dar-lhe a coroa da vida. Então existe uma recompensa para aqueles que em Cristo estão correndo contra si mesmo, primeiramente, contra suas vontades e contra o tempo que já está a se findar, para aqueles que estão em Cristo. Então, irmãos, devemos, como atletas de Cristo, correr como? Contra nós mesmos, como o irmão Tom ele trouxe na oração. Ao invés de você perder tempo com outras coisas, você ganhar o seu tempo. O atleta, ele não perde tempo com coisas que possam atrapalhar a sua chegada ao pódio. Ele não perde tempo. Ele foca, ele se disciplina. E nós temos que estar disciplinados à palavra de Deus. Temos que estar disciplinados. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso foco. Então, eu tinha deixado na semana passada, tinha falado dos exercícios do atleta cristão, que é a oração, a leitura da palavra, a santificação e o jejum e os frutos do Espírito. Mas aí o Senhor me lembrou de uma coisa: a fé. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E na segunda-feira, lendo a Bíblia, estudando, o Senhor me trouxe essa passagem aqui. Para muitos, talvez vocês já ouviram, lendo essa passagem, algumas pregações. Isso é muito bonito. Jesus, ele está no seu barco, o seu barco não vai o quê? Afundar. Não importa a tempestade, não importa isso, não importa aquilo. Jesus estando no seu barco, ele não vai o quê? Talvez você já ouviu isso, mas a Bíblia não está mostrando isso. A Bíblia mostrou ali a falta de fé de quem? Dos discípulos. As pessoas conseguem tirar coisas boas, mas não aprendem o ensinamento profundo disso. A falta de fé. Porque quando se levanta... Jesus, irmãos, eu estava lendo, Jesus, ele teve um longo dia, ele fez ele contou tantas parábolas que ao final do dia ele estava esgotado já. Então quando ele ia para a terra dos Gardarenos, então ele dormiu no meio do caminho, como uma pessoa comum quando está cansada.
Então ele queria descansar. E em meio a esse trajeto, levantou-se essa tempestade, fora do comum. E os discípulos, apavorados, com medos, eles acordaram o mestre e falaram: mestre, acorda, nós iremos morrer, iremos perecer. E o Senhor, quem já acordou, quem já foi acordado aqui? Está cansado, uma pessoa te acorda, você acorda como? Assustado não, você acorda nervoso porque você queria descansar, é ou não é? Você acorda arretado, né? Eu imagino Jesus acordando arretado. Pô, vocês não têm fé? Né? Acorda arretado, eu já acordei várias vezes, você acorda até, como é que se diz? Ranzinza, é uma pessoa mal-humorada, né? O que você quer que você está me acordando, né? É bem assim. Então Jesus, ele estava querendo descansar porque ele teria uma missão logo à frente. E os discípulos com medo, eu quero que os irmãos entendam isso, os discípulos com medo de morrer, por conta da intensidade dos ventos, eles foram até Jesus e o acordaram. Falaram: poxa Jesus, nós iremos morrer, não te importa, o senhor vai continuar dormindo? Jesus, faz o que tem que fazer, vocês não têm fé ainda? Veja como é importante, irmãos, termos fé. Por que, irmão Roberto? Estava conversando com minha esposa hoje de manhã. É impossível, irmãos, é impossível. Jesus, ele diz, quando ele ajudou o filho de um homem que estava endemoniado: se tiveres fé como um grão de montanha, um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para pular. E ele o quê? E se não duvidares em vosso coração. Isso é impossível? Você vai falar: irmão Roberto, é impossível, porque Jesus está falando de um problema. Não é. O Deus que fez parar o sol através da oração de quem? De Josué. O Deus que fez abrir o mar vermelho através de Moisés. O Deus que fez abrir o rio Jordão através de Josué. Então veja que não há nada que possa ficar na frente da pessoa que tem fé. Então era isso que Jesus queria dos discípulos, que eles mesmos usassem a fé e pedissem para aquela tempestade o quê? Se calar, para aquela tempestade cessar. Mas como eles não conheciam a Jesus ainda, e é isso que nós vamos olhar aqui, irmãos, olhem comigo aí no final, diz assim, ó: e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Eles ficaram surpresos: mas quem é esse homem? Que até os ventos e os mares se acalmam ao som da sua voz. Quem é este? Veja que eles estavam com Cristo, mas não o conheciam ainda. Então a fé deles era aquela fé ainda normal, não era aquela fé que movia montanhas. Irmãos, e essa é a pergunta que vai ficar nesta manhã. Paulo, na sua carta, ele diz assim: diante de tantas circunstâncias, de tantos os problemas, eu sei em quem tenho crido. Por isso ele não temia a morte, por isso ele não temia a prisão. Ele pregava mesmo porque ele sabia em que ele cria. Irmãos, nós iremos passar por tribulações, por momentos difíceis. Essa é a hora de você despertar sua fé e saber em quem você crê. Porque senão, quando a coisa tiver de apertar, muitos vão deixar o bote virar. Muitos vão deixar. Por quê? Porque ainda não sabem quem crê. E isso representa a fé. Porque esses homens tinham fé, tinham comunhão com Deus. Olha para Josué. Josué no começo, como ele foi chamado? Quando o Senhor chamou, ele era servo de quem? De Moisés. O Senhor disse assim: Josué, vem cá, servo de Moisés, vem cá. Olha, tá vendo isso aqui? As minhas leis, medita nela de dia e de noite. E nós vemos que durante todo o percurso de Josué, ele meditava na palavra do Senhor. Porque no final da sua jornada, como ele passou a ser chamado? Josué, servo do Deus vivo. Quando ele conseguiu levar o povo à terra prometida, e o povo resolveu adorar outros deuses, ele disse o que para o povo? Vocês querem adorar outros deuses? Vá, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele sabia quem estava servindo. Não era qualquer um Deus. Então, irmãos, nós como cristãos temos que saber em quem temos crido.
Porque mesmo diante de tanta tempestade, tantos problemas, não podemos temer, mas temos que confiar. Sabemos que a resposta não vem da noite para o dia, mas Ele mesmo nos ensina, na parábola da viúva, orai sem cessar. Mesmo que pareça demorado, digo-vos que depressa responderei. Mas quando vier o Filho do Homem, achará, pois, fé na terra? Veja como a fé é importante, irmãos. Veja como a fé é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam do Senhor, creia. Olha que interessante, creia que Ele existe. Veja como isso é importante, nós temos que crer, irmãos. Eu sei que não é fácil. Irmãos, ainda não estamos passando o que vamos passar. Se você não identificar em quem você tem crido, quando vier a situação, muitos vão voltar atrás. Daqui a pouco eu vou mostrar um texto maravilhoso. Mais uma vez, Jesus, ele lá no livro de Mateus, abra sua Bíblia no livro de Mateus, irmãos. Dessa vez, Jesus também teve um dia longo, só que ele não desceu para o barco. Ele falou, vocês vão descer, vão atravessar, vamos esperar do outro lado. Eu vou orar. Vocês vão na frente. Eu vou orar. Marcos, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Vamos ler do 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma? Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Jesus disse, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Olha que interessante, irmãos. Mais uma vez eles estavam no barco, só que dessa vez Jesus não estava. E havia a mesma situação de vento forte. E quando Jesus foi até eles, porque eu imagino que Jesus viu assim, poxa, vai acontecer a mesma coisa. Só que dessa vez eu não estou lá, eu vou ter que ir até lá. Jesus, ele viu lá do alto a tempestade se formando. E quando eles viram Jesus no barco, eles acharam que era um fantasma, porque nunca se ouviu falar uma pessoa andando sobre as águas. Então Pedro, o ousado, ele falou, se é mesmo o Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse o quê? Venha. Então Pedro se agarrou a esta palavra e desceu da onde, irmãos? Mostrando a sua fé. Porque ele creu. Ele creu, ele deu o primeiro passo. E a Bíblia fala que ele caminhou. Veja como a coisa é bonita. Ele caminhou, ele começou a andar. Mas quando ele percebeu a intensidade dos ventos, ele viu o tamanho das ondas, ele tirou o foco de quem? E o medo tomou conta. Quando nós tiramos o nosso foco de Cristo, a fé ela fica abalada. Então o medo toma conta, as dúvidas tomam conta, e é aí onde muitos cristãos são submergidos aos problemas. Porque a fé que ele manifestou, que fez as águas se firmarem para que ele pudesse caminhar, em pouco tempo ela se tornou águas normal, que ele começou a submergir, a afundar. Porque ele deixou de manifestar a fé. Porque ele tirou o seu foco de Cristo. Ele tirou o foco de Cristo.
Então veja, irmãos, como a fé é importante para a nossa caminhada com Cristo. Todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas tempestades. Todos temos. Mas a diferença entre um e outro é se manter na fé. É se manter na fé, olhando para Cristo, correndo em direção ao alvo, como diz o apóstolo Paulo. O meu problema, se o irmão Tom olhar para mim, poxa, Beto, é besteira, mas para mim é uma tempestade. E às vezes o problema do Tom, para mim pode ser algo normal, mas para ele está sendo o que, irmãos? Uma tempestade. E cabe a ele manifestar a fé dele em Cristo para poder passar por esse momento difícil. E eu não estou dizendo isso, irmãos, em relação ao que é usado hoje em dia sobre prosperidade. Não é isso. É de você ter a sua comunhão com Cristo e saber em quem você está crendo. Vamos olhar para 3 homens de fé: Sadraque, Mesaque e Abednego. O que ele disse para o rei? Se o Senhor quiser nos livrar, senão ele não livrará, mas a minha fé está nele. Quer me jogar, me joga. Se ele quiser me livrar, tudo bem. Se não, olha a fé desses homens, irmãos. Olha a fé. Diante da morte, diante do fogo, não negaram a fé. Não negaram o seu Deus. E às vezes nós inventamos desculpa, damos desculpa para negar a nossa fé quando deixamos de ler a Bíblia. Quando priorizamos outras coisas, isso também é negar a fé. Sabe o que Jesus disse para os fariseus? Vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, mas vocês têm negado a fé, o amor e a misericórdia. As coisas mais importantes eles estavam negando. Veja, irmãos, como é importante a fé. Porque é ela que nos aproxima de Deus. A fé é a nossa ferramenta. Pode estar difícil hoje, mas permaneça na fé. O Senhor vai enviar o socorro, o escape. Mas quando Ele vier, você estará na fé? Estará crendo que Ele está vindo? Ou será aqueles que resmungam, olha para a vida do outro, que não serve a Deus, não serve a ninguém, e falam, porque a vida dele é melhor que a minha? Isso é olhar para o Egito. Isso é olhar para o Egito, irmãos. Temos que ter a nossa fé focada em nosso Deus. Temos que ter a nossa fé focada em Deus, nosso Senhor. Lá no livro de Mateus, capítulo 17, vamos ler do 15 ao 21. Um pai desesperado diz assim para Jesus: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. E então Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, se tiverdes fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Até, irmãos, olha que interessante, lá na frente vai falar do jejum e da oração. Mas veja que Jesus aborda primeiro o quê? A fé. Não adianta orar e jejuar se não tiver o quê? Não tiver fé. Não tiver crendo que a sua oração, o seu jejum vai ser respondido. Não adianta. É orar para o teto, é jejuar para... Você tem que crer você tem que crer que aquilo que você está fazendo, o seu Senhor, Ele está recebendo. Porque você está fazendo de coração. Você está se entregando. Está se entregando. Quando nós olhamos para os heróis do passado, como diz Hebreus, os heróis do passado, veja que eles se apegavam à palavra. Eles se apegavam. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra. Ele se apegou àquela palavra. Ele creu. E crer é ter fé. Ele creu, irmãos.
E a fé dele o moveu a sair da casa de seus pais. Quando nos apegamos a essa palavra, nós temos que ter fé que ela vale para nós, que ela tem validade em nossas vidas. Até um tempo atrás, eu ficava assim, eu ficava impulsionado, mas por conta de alguns pensamentos, eu ficava assim, mas eu não posso fazer assim, mas a minha fé faz, e eu não fazia. Até que um momento eu falei, não, vou fazer o que minha fé pede. Eu fui lá, dobrei o meu joelho e falei com Deus. Eu falei o que eu tinha que falar. Se você pegar os salmos, irmãos, se você pegar o salmo, é o desabafo de Davi. Senhor, não me desampares, por que viraste as costas? Ele falava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E olha que Davi, irmãos, se fosse no dia de hoje, ele teria sido condenado à morte, porque ele tramou a morte de um dos seus soldados, ou seja, tramou a morte do seu próximo, matou o seu próximo e tomou ainda a sua mulher. Olha que coisa terrível. Mas ainda assim o Senhor o amou. Por quê? Porque o coração dele estava voltado para Deus. Porque quando ele foi repreendido, o que ele fez? Colocou a cara no pó. Ele reconheceu. Ele reconheceu porque ele sabia o que estava perdendo. Ele não estava perdendo o reino. Ele estava perdendo o que, irmãos? Ele estava perdendo a glória de Deus. Então por isso que ele falou, Senhor, restitui em mim a alegria do quê? Da minha salvação. A restitui. E o Senhor o restituiu. Por conta da sua fé. Irmãos, não podemos negar a nossa fé. Não podemos negar o nosso Senhor diante de qualquer problema. Pensar em jogar tudo para o alto. Falar, não, irmãos, mantenha-se firme. Olhemos para os discípulos, os apóstolos, que se manteram firmes diante da morte, não negaram a Cristo, mas deram a sua vida. E assim temos que ser, tomá-los como exemplo. Tomá-los como exemplo. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Hebreus 11:33. Eu já trago assim, irmãos, porque é bem mais rápido para mim que ficar abrindo mas vocês podem conferir na Bíblia. Hebreus 11, versículo 33, diz assim, ó. Já acharam, irmãos? Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, os quais pela o quê? Venceram. Irmãos, não há vitória se não for pela fé. Não há vitória. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós só venceríamos o mundo através do quê? Da fé. Essa é a vitória que nos faz vencer o mundo, a nossa fé nele. A nossa fé de que ele está nos redimindo dos nossos pecados, mesmo sendo falhos, errantes. E muitas das vezes a gente levanta hoje, amanhã está caindo de novo. Mas se tivermos fé como um grão de mostarda, por mais que ela seja pequenininha, tivermos fé como um grão de mostarda e buscarmos o nosso Senhor de todo o nosso coração, como Davi fez, ele virá em nosso socorro. Ele virá nos socorrer, irmãos. Não deixemos a fé de lado. Às vezes a gente fala que eu ficava assim, graça, mas graça sem fé não é nada. Nós precisamos dessa fé para alcançar do Senhor a graça que nos está prometida da salvação em Cristo. Precisamos dessa fé, irmãos. Desperte a sua fé. Desperte essa fé. E agora, para encerrarmos, olha que interessante. Continuando Hebreus 11, lá no 36, 38. Aqui nós temos no versículo 33, diz lá os que venceram reinos, né? Abraão venceu 5 reis. Josué derrubou as muralhas de Jericó e saiu vencendo até chegar à terra prometida. Davi foi o maior general que existiu. Entre outros. Gideão com 300 desbancou não sei quantos mil. Então homens que venceram reinos. Fala de fechar a boca de leões. Sansão, Daniel. Leões famintos. Porque as suas vidas, a sua fé os fazia ficar na dependência de Deus. Olhando um pouco para Daniel,
É interessante que quando Daniel ele se aplica a orar a Deus, a jejuar, o Senhor envia a resposta e logo vem um anjo bloqueando a resposta de Daniel. O que Daniel ele faz? Ele jejua mais. Ele jejua mais, ele põe mais força na sua fé. Às vezes quando a gente ora e parece que não está vindo alguma coisa, o que falta mais é perseverança. É perseverar mais. E Daniel ele era amado por Deus. Daniel ele era amado por Deus, porque ele tinha aquela intimidade, ele procurava fazer a vontade de Deus. E nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Pegar o nosso tempo, irmãos, aquilo que tem nos atrapalhado e aplicar mais na nossa vida com as coisas de Deus. No exercício da fé, como nós colocamos lá, os exercícios do atleta cristão, nós exercemos a nossa fé. Fé diária, de levantar cedo, dobrar os joelhos, agradecer a Deus, repreender Satanás no dia. Não se esqueça de repreender Satanás, repreender as forças de Satanás. Quando você chegar no seu trabalho, a primeira coisa que eu faço quando eu chegar, depois que eu abrir a porta, é dobrar o meu joelho lá todo santo dia. E graças a Deus, Deus tem me abençoado, mas não é porque eu estou pedindo não. É porque eu agradeço a Ele por me dar aquele dia. E eu peço para Ele repreender Satanás. Senhor, repreenda tudo que impede Deus ser abençoado. Peço para Ele me dar força, peço para Ele dar força para vocês. Então eu aprendi a fazer isso, tanto que essa semana para mim foi uma semana abençoada, espiritualmente. E Deus tem acrescentado. Deus tem acrescentado, irmãos. Essa semana tem sido maravilhosa, porque eu decidi, depois da pregação de domingo passado, que veio primeiro para mim, de ser o atleta cristão, de exercer o jejum, a oração. Essa semana a irmã Margarida não vai postar lá, não tem oração essa semana? Porque eu estou motivado a orar. Não foi, irmã Margarida? Ela, irmão, me perdoa, estou na luta aqui. Eu falei, não tem problema, irmão, era só para saber se ia ter mesmo. Mas por quê? Porque como um atleta, ele fica focado no alvo, ele se sente motivado. Enquanto ele não alcançar, ele não para. Irmão, enquanto não alcançarmos a glória que está em Cristo, não podemos o quê? Parar. Não podemos, porque se pararmos, será como Davi, quando ele resolveu não ir para a guerra. Vai cair em tentação. Não podemos parar, irmãos. Temos que exercitar a nossa fé, temos que exercitar a oração, o jejum, a leitura principalmente a oração e a leitura da Bíblia. Tem que ser constante em nós. Tem que ser constante. Quando não tem movimento lá na rua da loja, eu vou ler a Bíblia no computador, vou fazer minhas pesquisas. Eu gastava muito tempo, eu gosto de um jogo de... como é que se diz? De realidade virtual. Eu gosto muito, eu perdia quase 3 horas só para atualizar o meu jogo. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar perdendo muito tempo com isso não. Eu jogo ele ainda, mas não o tempo que eu jogava. Eu jogo acho que uns 30 minutos, porque eu gosto de poder esparecer um pouco. Mas o tempo que eu perdia, de 3 horas, eu falei, não vou perder mais tempo. Eu vou lá, e já jogo de lado. Facebook, Instagram, essas coisas, eu já perdi o prazer para poder me focar nas coisas de Deus. Ou seja, você tem que tomar uma atitude. Às vezes você ora, mas você não quer tomar atitude. Tem que tomar atitude. Te fala, não quero, é você que tem que renunciar. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se o quê? Ele não está falando, eu vou lá, Tom, negar para você. Não, é você que tem que negar. É você que tem que agir a sua fé. Não é Jesus. Ele vai te dar força. Ele vai te dar condição. Mas você tem que invocá-lo. Você tem que buscá-lo. Você tem que fazer como Pedro. Sair do barco. Crer que vai chegar até ele. Sair do barco. E não olhar para os lados, para as dificuldades. Mas olhar fixo nele, confiando que você alcançará a glória que está determinada. Amém, irmãos? Hebreus 11, 36 ao 38. E outros experimentaram escárnio. Olha só que interessante. Logo aos tempos vindouros iria acontecer com a maioria de nós. E outros experimentaram escárnio, né? Quando houve a perseguição da igreja por parte de Roma. Enfim, houve perseguição. Olha que interessante. No passado subjugaram reinos, conquistaram, foram fortes, mas aqui a fé já é manifesta de outra forma. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, a exemplo de Estevão, cerrados ao meio como um dos apóstolos, tentados,
mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Veja que a fé fez com que esses homens fossem perseguidos, cerrados, como o apóstolo... Qual apóstolo foi cerrado ao meio? Eu esqueci o nome. Isaías. Profeta Isaías? Foi o profeta Isaías? Foi Isaías. Teve um deles que foram cerrados ao meio, mas não negaram o quê? Mantiveram ela firme até o fim, irmãos. Mas isso está acontecendo agora. Não aqui, Sim. mas lá na China, lá nos Emirados Árabes, ou entre os muçulmanos. Nós já vimos, é que eles não divulgam na TV porque é imagens fortes. Mas se você entrar na internet, você vai ver lá que estão sendo degolados, sendo jogados de prédio. Mas eles não negam fé, porque não temem a morte, porque eles sabem quem tem crido, irmãos. E isso vai chegar aqui. Isso vai chegar. Por isso que Jesus, o Espírito Santo, me trouxe essa palavra que nós devemos exercitar a nossa fé. Porque quando chegar aqui, temos que estar com a nossa fé alicerçada em Cristo. Temos que estar, porque senão haverá aqueles que irão negar. Serão como Pedro, que é aquele apóstolo presunçoso. Olha, eu não vou te negar, Jesus, eu vou até o fim. E quando veio a perseguição, o que ele fez? Correu, falou, não conheço. Mas veja, irmãos, a história como ela é bonita. Eles negaram a Cristo, eles não tinham fé. Foi preciso Jesus aparecer para eles, ensiná-los, o Espírito Santo vir sobre eles. Depois que Pedro ele era preso e era levado à sinagoga para ser obrigado a não falar de Cristo, quando ele era solto, o que ele ia fazer? Ele ia lá pregar. E quando ele se reunia com a igreja, ele falou, Senhor, me dá mais o quê? Intrepidez, me dá mais coragem para continuar. Isso é fé, uma fé avivada, uma fé nova, aquela fé que fazia com que eles não reconhecessem o Deus que ali estava à frente deles. Passou, foi renovada, porque eles achavam que Jesus morreu, acabou tudo. Mas quando Jesus ressuscita, aparece para eles aquela fé renovada, irmãos. A fé renovada, e nós temos esses exemplos maravilhosos de homens que não negaram até a morte, mas creram até o fim. Quem crê até o fim será o quê? Será salvo. Até o fim. Seja um fim bom ou um fim ruim. Mas tem que continuar o quê? Continuar crendo. Seja ele um fim que você dorme e não acorda, ou um fim que você foi pego e sofre o que muitos cristãos e servos do Senhor sofreram, mas não negaram, permaneceram fiéis, permaneceram crendo, porque sabiam em quem estavam crendo. Amém, irmãos? Então coloque isso dentro do coração de vocês. Já está no meu. Eu sei em quem eu tenho crido, eu vou lutar por isso, mesmo que isso faça ter no meu corpo as marcas dessa crença, mas eu não vou negar. Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não é as marcas de prego, não, mas é a marca da chibata, porque ele não negou. É a marca das pedradas que ele tomou e também não negou. Essas são as marcas de Cristo, irmãos, que vai trazer sobre nós nessa caminhada. As marcas de você ser rejeitado por um parente por servir a Cristo. Ele fala, você é radical. Não é assim, o mundo é diferente. Não negue a Cristo. Permaneça fiel na fé. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar. Pastor. Oi, irmã. Você falou dos milagres, né? Andar na água, um grande milagre. Mas Deus, todo mundo sabe disso. Ele colocou a mente agora. Ele continua mesmo. Continua. Teve, eu me lembrando de um caso, mas são vários casos. Ele continua defendendo Israel. É a menina do Vitória dele, né? A guerra dos 6 dias. Quem nunca ouviu falar, pesquisa na internet. Eles estavam quase perdendo Israel. Eram muitos países, eu não me lembro como, contra eles. E de repente veio um vento imenso que
tomou os soldados inimigos e só Israel ficou sem a tal da nuvem de areia. E Israel pôde se salvar. Foi uma coisa impressionante. Eles contam isso, Israel conta isso, os soldados. Eu conheci um homem que estava lá, um velhinho que estava lá. E é uma coisa linda, porque eles reconhecem que foi Deus que fez aquilo. Eles iam perder a guerra. Deus continua o mesmo, ele continua se movendo da mesma forma. Deus, ele não muda, irmãos. Mas é aquilo que Jesus deixou escrito. Quando ele vier, ele achará fé na terra. Olha, eu glorifico a Deus por essa palavra, porque hoje eu estava um pouco. Irmãos, exercitemos a nossa fé. Somos o atleta cristão. Amém. Você acha que nenhum atleta se cansa? Mas ele não tira o foco do seu alvo. Temos que nos esforçar, irmãos, porque falta pouco. Por isso, deixe de lado tudo que é pesado, como disse o apóstolo. Deixe de lado tudo que te atrapalha. Abandone tudo que te atrapalha e siga em direção ao foco, a Cristo, caminhando, correndo, caiu, levanta, porque Ele está conosco. E é a nossa fé, essa crença em saber em quem nós temos crido que vai fazer com que as nossas vestes se tornem alvas e nos tornemos aquela noiva linda, bonita, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá difícil, irmãos? Tá difícil. Usa fé. Usa fé. Ora, tá? Irmão, meu filho tá assim acessado. Continue orando. Desanima não. Irmão, ele tá à beira da morte. Ora para ele se converter. O Senhor tem o controle de tudo, irmãos. Não podemos perder a nossa fé, mas continuemos agarrado nela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e sigamos para o alvo juntos. Amém? Fiquemos de pé então.